Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João. Socorro, frade! Recepção da loja, aos queridos ouvintes da rede Shalom de rádio em Fortaleza, AM 690 e FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a sua audiência. Também quem está na nossa audiência, os queridos Marcelo Dourado, Rodrigo Magalhães e Diego Souza na produção. A você, querido internauta que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Quem está também pelo YouTube, seja bem-vindo, carinho por cada um de vocês. Já acolho e peço dê seu like, seja bem-vindo onde estiver. Estamos aqui com o nosso queridíssimo Diego Macedo, na Hora da Misericórdia. Esse momento maravilhoso com Santa Faustina, muito bom, nos ensina tanto, converte o nosso coração para Jesus. É um ato de misericórdia, sem dúvida. Queridos, estamos fazendo hoje, esse tempo, podemos dizer esse ano, até terminarmos esse livrinho, Meditando com Santa Faustina, onde inserimos a palavra de Deus, a liturgia diária, junto com uma frase. E hoje nós vamos ter a frase do parágrafo 85 do diário. E qual é essa frase? Jesus diz para Santa Faustina: se chamam as criaturas à vida, isto é o abismo de minha misericórdia. Nos unindo à liturgia, que nos leva a amadurecer nesse chamado de Jesus, vamos ouvir as instruções para nós, os filhos de Deus. Ouça com atenção, já está bem claro e explicado no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo de 27 a 34. O que precisamos nessa leitura é entender até que ponto estamos realizando esses atos. Preste muita atenção ao ouvir. Se necessário, escreva como meta do dia de hoje agir assim. Então, sempre quando vier para esse momento, tenha próximo de você a caneta e o caderno, se for possível. Caso contrário, escute-nos pelo YouTube e faça sua reflexão anotando. Vamos ouvir? Provérbios 3, 27, 34. Meu filho, não recuses um favor a quem dele necessita. Se tu podes fazê-lo, não digas ao próximo: vai embora, volta amanhã, então te darei. Quando podes dar logo, não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo cheio de confiança. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento e não acolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quantas coisas para refletir nessas palavras. Mas vamos aqui ao que vem no nosso coração. Queridos, sempre que formos fazer nossas ações, tenhamos consciência que Deus está conosco. Ele mesmo nos impulsiona às boas ações que Ele mesmo prepara para que a pratiquemos. Está lá em Efésios 2. E que a nossa decisão seja sempre optar por sermos bons, por ser essa a nossa essência. Já há maldade demais no mundo e não permitamos que as tentações venham sobre nós. E quais são essas? De resolver da nossa forma. Não façamos isso, porque precisamos usar a arma que nosso Senhor nos ensinou contra o mal. E qual é essa arma que nosso Pai de amor, nosso Pai eterno,
Nosso paizinho, como diz Jesus, Abba, Pai, nos ensina a amar, queridos. Se amarmos e também ensinarmos a nossos filhos, nossos netos a amar, fugimos tanto dessas palavras de provérbios para não tramar o mal contra o próximo, principalmente se eles confiam em nós. Não por qualquer coisa tá já em intrigas, muitas vezes abrindo processos judiciais mesmo. E aqui Provérbio diz sem motivo. Muitas vezes ele não fez mal algum. Não invejes o homem violento, não escolha nenhum em seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva a sua amizade aos íntegros. As promessas de Jesus são grandes para nós. Mas vamos responder, queridos, com o Salmo. Que coisa mais linda! No Salmo 15, do versículo 2, 3, 4, do início 5, que vai nos ajudar muito a termos confiança. Entendendo isso, Senhor, caminha conosco. Vamos ao que diz o Salmo. O justo habitará no monte santo do Senhor. Senhor, quem entrará em vossa morada? Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum a homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Queridos, aqui precisamos parar e fazer uma reflexão de vida. Senhor, quem entrará em vossa casa? Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Pense em tantas vezes nós dizemos ser bons, sem erro, sem pecado. Quanto eu escuto das pessoas dizer eu não tenho pecado. O Salmo nos convida a viver assim, para entrarmos na casa do Senhor. Ou mesmo o Senhor entrar na nossa casa. Aqui me referindo ao nosso coração, ao nosso corpo, templo do Espírito Santo. Jesus precisa caminhar com aquele que não tem pecado, que pratica a justiça fielmente. Essa justiça que é amar, perdoar, não falar mal. Antes, queridos, buscar ver tudo com os olhos de Jesus, que vai sempre além. Pense quando Jesus nos olha, Ele não vê as nossas faltas, mas a nossa essência. Assim Ele fala para Santa Faustina, que nos chama à vida. O que é se chamar à vida? A que nós vivamos como filhos de Deus, como seus imitadores. Isso é o abismo de sua misericórdia. O Salmo vai nos desnudando. Qual de nós não já praticou essas coisas que o Salmo relata, que pensa a verdade no seu íntimo? Nós fazemos isso ou julgamos de imediato? E qual a nossa ação na verdade, meus queridos? É exatamente isso que fazemos. Quem não solta em calúnias sua língua? Quem em nada prejudica o seu irmão? Nem cobre de insultos seu vizinho. O Senhor não nos criou para agirmos assim. E segue orientando. Quem não dá valor algum ao homem ímpio? E eu pergunto, quem de nós já viveu situações em que acaba concordando, comungando com pensamentos do ímpio? Ou seja, dos que agem contrário aos ensinamentos de Deus. Precisamos muita luz e força, sabedoria divina para enfrentar a sociedade que anda na contramão de Deus, vive no relativismo, nem sabe mais o que é realmente certo ou errado, pois tudo passa a ser natural. As ideias estão cada vez mais usurpando a verdade. Já ouvimos dizer tantas vezes que uma mentira dita milhões de vezes se torna verdade. Você já ouviu?
Eu escuto isso, pois é a maior mentira, queridos. Precisamos estar blindados. Vamos continuar aqui o Salmo para entender o que é que nós devemos fazer. Honrar e respeitar a Deus, o Senhor. Não emprestar seu dinheiro com usura, nem se deixar subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Essa deve ser a nossa vida, é a nossa maneira de viver honrando a Deus, a única verdade. E Jesus no Evangelho, em Lucas 8, 16, 18, tem palavras de vida eterna. Somos essa luz blindada por seu Espírito Santo, que recebemos no batismo e que nos inunda todos os dias quando fazemos nossa oração pessoal. Olhe como essas palavras de Santo Afonso Maria de Ligório é verdade. Ele afirma: quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é verdade? Porque nós vamos pela cabeça do outro e não conhecemos a verdade de Cristo. Por isso, precisamos rezar, porque somos nós mesmos que nos condenamos, porque nem conhecemos a verdade de Deus. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àqueles que não têm será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, somos essas criaturas a quem Jesus falou à irmã Faustina: se chamo as criaturas à vida, isso é o abismo da minha misericórdia. Jesus exorta a que prestemos atenção ao versículo 18, porque ele pede isso. Prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Digamos, vou falar o que está no meu coração. Você tem o Evangelho em você, mas de tanto ouvir baboseiras aí do mundo, das pessoas, das notícias, das inverdades que saem por aí, você acaba acreditando. E o Evangelho vai embora, é tirado do seu coração. Então, se você é alimentado diariamente, ainda mais será. Mas aquele que escuta essas inverdades, essas notícias, até o que ele tinha vai embora. Será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Mas eu não quero que você fique só nisso. Vamos, dentro da verdade de Jesus, à luz do magistério da igreja, do catecismo, estudar mais sobre isso. Aqui nós não temos mais tempo. Vamos então, meus queridos, pedir, suplicar ao Espírito Santo para viver corretamente ao chamado de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.